Vocês sabem o que é tão falada Last Dance e o que é o FIBA Youth Development Program? Vem comigo que eu vou explicar para vocês hoje do que eu tô falando e ainda vou falar das rodadas da NBA, do NBB, como que tá a tabela e muito mais sobre basquetebol pelo mundo. Cola! Salve, salve galerinha do área, Diego Silva para mais um Basquetebol Boletim. Hoje, como eu já falei aí, eu vim para trazer o que aconteceu nessa última semana. Teve coletiva da FIBA que nós estivemos presentes, tem aí a Last Dance, a última dança do Dwyane Wade, essa temporada que é a última anunciada pelo jogador do Miami Heat, e tem muita coisa acontecendo na NBA, no NBB, tem Liga Sul-Americana, tem muita coisa, então bora lá que os assuntos estão quentíssimos, mas antes, se inscreve, já desce aí, se inscreve no canal e bora interagir, bora conversar. A galera do Instagram aí tá ligada que eu tô lá fritando, sempre respondendo, parando ali entre uma aula e outra, uma gravação e outra, parando para responder a galera no Instagram. Então bora interagir, já se inscreve aí no canal que vídeos semanais sempre para vocês com assuntos quentes, curiosidades e tudo mais. Começando com as notícias do nosso jornal, vamos falar aqui do NBB. O NBB Caixa 2018-2019 já está aí quase se encerrando o seu primeiro turno, calma. O seu primeiro turno está quase chegando no final. Temos ainda algumas partidas hoje e amanhã. Tem rodada hoje com transmissão da Fox Sports, amanhã da Band e depois do NBB no Facebook. As primeiras sétimas colocações aí da nossa tabela, os já classificados para o Super 8 já estão confirmados, pelo menos as primeiras 7 posições. A oitava ela ainda segue em disputa entre hoje e amanhã, então se liga aí que Franca, Pinheiros, Flamengo, Mogi, Paulistano, Minas e Botafogo já estão classificados para a Copa Super 8. A oitava posição está aí na disputa entre São José e Vasco. Ele tem uma expectativa de resultados. São José que venceu o Brasília por 87-75 e agora depende de um tropeço do Vasco da Gama, que enfrenta o Mogi das Cruzes Elbor hoje à noite com transmissão da Fox Sports. Liga aí, não perde esse jogo que é um jogão. Como eu tinha prometido no vídeo anterior, na semana que vem eu faço, acabando já, essa semana acaba o primeiro turno, na semana que vem começa a Copa Super 8, então eu faço um especial explicando o que é a Copa Super 8, falando do novo formato da Liga das Américas, do porquê que ano que vem tem uma Liga das Américas, uma edição no primeiro semestre e uma no segundo, como que tudo isso vai ficar, beleza? Quantas equipes brasileiras que disputam o NBB, né? Meio que não tem como equipes estrangeiras disputarem o NBB, mas quanto a essas equipes, 2 assuntos movimentaram as redes sociais, e o primeiro deles é finalmente, Leandro Barbosa tem clube. Ontem ele foi anunciado como contratação do Life Fitness Minas. Sim, o Minas Tênis Clube agora vai contar com o Brazilian Blur para o segundo turno do NBB Caixa e também para a disputa da Copa Super 8. O Leandrinho, que vinha sem clube, fez ali uma participação pontual no Flamengo durante o NBA Global Games, vem defendendo a seleção brasileira por mais que estivesse sem clube. Isso não quer dizer que ele não estava treinando, porque quem acompanha o brasileiro nas redes sociais vê que ele continua treinando, tanto no Brasil quanto no exterior, então ele procurou manter a forma. Eu mesmo já disse que encontrei ele fazendo sessões de arremesso junto com o Humberto lá no Corinthians, então o cara vem treinando, ele vem mostrando que ele está em forma aí nos jogos da seleção brasileira. E galera, eu já falei antes e vou falar de novo, o Minas vem correndo por fora. GG aí já com 1000 assistências, o Wesley voando. E é muito interessante de se pensar um quinteto no Minas, começando aí com GG, Jefferson Campos, Leandrinho, o Wesley e o Leozão. Esquece os gringos, vamos pensar num quinteto de brasileiros no Minas, e é um quinteto sim, com muito potencial. E outra coisa que eu achei interessante também dessa contratação do Leandrinho, por mais que eu não acredite que vá mudar, mas o Petrovic agora ele vai ter que olhar para o Minas, e como eu disse, o Minas vem correndo por fora, é uma equipe fora do polo, porque não tem outras equipes no mesmo patamar para disputar
os estaduais, para fazer jogos em Minas Gerais. Então agora o Petrovic vai ser obrigado a olhar mais de perto, olhar com carinho maior o Minas Tênis Clube, aproveitando aí essa interação do Leandrinho com o GG, o Leandrinho com o Wesley, o Leandrinho com o Leozão, vendo o próprio Jefferson Campos, vendo aí como que tudo isso vai funcionar e quem sabe aí algumas mudanças podem acontecer, já que por mais que ele já tenha mostrado que o elenco está fechado, eu não acredito que mudanças não possam acontecer no elenco da seleção brasileira. O Leandrinho será apresentado ao Minas, ele já não joga esse final de semana, apesar de estar pronto para isso, mas ele será apresentado para os torcedores do Minas Tênis Clube na partida desse sábado entre Minas e Flamengo, com transmissão do Facebook Live. Então, para quem não puder acompanhar o jogo, pode ficar tranquilo que vocês vão poder acompanhar a apresentação do Leandrinho Barbosa como jogador do Minas Tênis Clube. Ainda falando aí do Minas, ou melhor, falando do Leandrinho, uma bola fora da CBB, eu já vou deixar aqui o meu puxão de orelha, apesar que eu já fiz isso nas redes sociais também. A CBB, ela divulgou, ela fez uma publicação, falando da contratação do Leandrinho, e no momento da publicação, ela simplesmente esqueceu de falar do Minas Tênis Clube, esqueceu de falar do Life Fitness Minas, não sei o porquê. Espero que seja aí o problema do estagiário que fez a publicação, né? Como brincadeiras nas redes sociais. Espero que seja um problema do estagiário que esqueceu de citar o clube, mas alguns mineiros se incomodaram muito com a falta da citação do nome do clube, a falta de citação do nome da equipe, a qual o Leandrinho vai defender aí nessa segunda metade do Novo Basquete Brasil. Então, CBB, presta atenção nisso aí para evitar alguma rusga com torcedores, com fãs, já que o Minas ele vem investindo muito no basquetebol, é uma das maiores estruturas do Brasil e agora tem aí um dos alarmadores da seleção brasileira em seu elenco. O segundo assunto que movimentou a internet é a disputa das finais da Liga Sul-Americana de Basquetebol. SESI Franca, um dos finalistas, está enfrentando o Instituto Córdoba, perdeu o segundo jogo por 79-68, tinha vencido o primeiro jogo, o primeiro confronto em casa. O terceiro jogo, derradeiro, a final das finais, acontece hoje às 10h15 da noite, com transmissão dos canais Sport TV. Se o SESI ganhar a partida, será o primeiro título do SESI nesse novo formato da Liga Sul-Americana, o quinto de uma equipe brasileira em 6 finais consecutivas de brasileiros na Sul-Americana, então vale muito a pena assistir, não percam o jogo, e é Brasil, né? Brasil na final é Brasil, não importa a equipe. Infelizmente não é um sul-americano de seleções, então porque eu sei que todo mundo assistiria, mas SESI Franca é Brasil nas finais da Liga Sul-Americana de Basquete. Eu não preciso falar que o NBB segue muito disputado, já falei, o Minas vem correndo por fora, temos aí o Pinheiros que com todo esse projeto de montar uma equipe pensando nos potenciais que eles querem usar no jogo, algo muito homem que mudou o jogo. Para quem não conhece o filme está nos recomendados do Área, mas o Botafogo para mim também é uma grande surpresa, anunciou algumas outras contratações, segue ali entre os 8 primeiros, inclusive uma delas me chamou muita atenção, que é a contratação do Diego, o meu xará, que é um atleta que vinha jogando pela equipe do Rio de Janeiro de basquete 3x3, jogou a Liga Amadora, então é um atleta que veio por mais que seja um ótimo atleta, ele não vem para o Botafogo através de vias normais, não é um jogador que se transferiu ou estava no exterior, é um jogador que estava disputando ligas amadoras e estava jogando basquete 3x3, foi contratado pelo Botafogo por conta das características do seu jogo, características essas utilizadas no basquete 3x3, então vale muito a pena acompanhar o desenvolvimento do Botafogo nesse NBB, é uma grande aposta, mas eu ainda coloco ali o Minas correndo por fora e correndo muito bem por fora, ainda mais agora com a contratação do Leandro Barbosa. Eu já falei ali, Minas deve chegar ali entre os 4 finalistas do NBB. É muito difícil nessa temporada chutar qual que vai ser a final, apostar em uma final, mas na semi ali, as 4 equipes que vão se classificar, na minha opinião, o Minas é uma delas, e mais pra frente eu falo um pouquinho mais sobre. Ainda falando de acontecimentos, eventos no Brasil, essa semana, mais precisamente na quarta-feira, aconteceu a coletiva de imprensa da FIBA para o lançamento do FIBA Youth Development Program, ou basicamente dizendo,
o Programa para Desenvolvimento de Jovens Atletas e Jovens Talentos da FIBA, um plano realmente ousado da FIBA, um projeto aí de 7 anos, e o Área Restritiva era o único meio de comunicação do basquetebol presente na coletiva de imprensa, que contou com representantes da Nike, da CBB, da Liga Nacional de Basquete. Alguns outros atletas estavam presentes acompanhando a coletiva de imprensa. Eu tive a oportunidade de conversar com o diretor executivo da FIBA Américas e também com o superintendente da Liga Nacional de Basquetebol, Sérgio Domenici, e foi um bate-papo bem interessante. Se liga aí. Bom dia, Diego Silva, do Área Restritiva. Eu tenho 2 perguntas. A primeira eu queria saber melhor quanto à seleção dos atletas para o camp, como que ela funcionou, como que foi, quais os critérios para essa seleção. E a segunda sobre a parte dos técnicos, porque se a gente está pensando num ciclo de 7 anos, se existe, além nesse camp, serão escolhidos 30 técnicos, se não me engano, quanto aos números, para participar do camp, mas eu queria saber se existe também algum trabalho a longo prazo para trabalhar junto com os técnicos para capacitação de treinadores. A respeito da seleção, para ser sincero, é muito simples. A seleção veio por indicação da Confederação Brasileira de Basquete, indicação da Liga, então o triângulo que eu acabei de explicar, e com o que eu chamo de pessoas influenciadoras do basquete brasileiro, em que a gente trabalhou junto durante os últimos 7 meses para identificar o talento. Tá? Então, mais uma vez, um processo integrado entre Confederação Brasileira, Liga e influenciadores ou pessoas que poderiam identificar esse talento para nós. Por exemplo, Seleção Brasileira, tem vários meninos que vão estar amanhã em Campinas que jogaram no Uruguai, o 15. Parte técnica, de técnico, domingo tem uma clínica em Campinas para técnicos. Na verdade são 30, por quê? Porque a gente infelizmente não pode fazer uma clínica maior. No futuro a ideia é com que a gente amplie essa parte aí. Mas é importante entender que não só o acampamento que vai acontecer dos meninos na quadra, o camp, é um pilar, tem 2 outros pilares, de árbitros, então paralelo à clínica dos jogadores tem clínica de árbitros e clínica de técnicos. Nós mencionamos o Dom, vem dos Estados Unidos, uma honra receber, e um processo que vem junto com o primeiro pilar que eu coloquei, desenvolvimento de federações, é justamente o desenvolvimento dos técnicos. Eu particularmente acredito que a chave desse programa está muito mais no desenvolvimento dos técnicos, a continuidade do programa, do que do desenvolvimento dos meninos. Né? Sem técnico, não tem como desenvolver os meninos. Então, a FIBA tem um cuidado muito específico com isso, e vocês vão ver no domingo a clínica que vai acontecer, e a continuidade que a gente dá para isso é fundamental. Você falou desse projeto ousado durante a coletiva, uma coisa que tenta reunir aí um tripé, como o Carlos Alves colocou, um tripé com a Liga Nacional de Basquete, a CBB e a FIBA Américas. É um projeto que ele tem um gap de 7 anos para ser desenvolvido. Nos primeiros 2 anos, somente meninos. Depois, existirão os mesmos camps, no mesmo formato, para meninas serem desenvolvidos. Existem aí a ideia de promover intercâmbios durante o March Madness da NCAA, durante o All-Star Game da NBA, também intercâmbios com a Liga dos Campeões de Basquetebol da Europa. Então é realmente um projeto muito ousado. Intercâmbios em diversos continentes, camps no Brasil, na América Central e também no México. Então tem muita coisa que pode acontecer. A minha dúvida é, muito do que foi falado não envolvia diretamente ou oficialmente o nome de técnicos. Nesse camp que está acontecendo agora,
30 técnicos foram contemplados para poder acompanhar o camp, mas infelizmente, pelo que foi apresentado, esse é o único camp que vai acontecer no Brasil, pelo menos nesse primeiro momento, pelo menos a curto prazo. Por mais que o Carlos Alves fale dos técnicos, fale que precisamos se preocupar com os técnicos, porque eles são o futuro, né? Porque sem os técnicos não existem atletas, porque os técnicos formam os atletas, não existe dentro do planejamento menção à capacitação dos técnicos. E isso é uma coisa que me preocupa, porque se só capacitar os atletas, isso vai se perder, porque o atleta vai chegar no clube e não vai ser trabalhado da mesma forma como foi trabalhado nos camps. Não existe esse intercâmbio de conhecimento técnico com o técnico, somente técnico e atleta dentro dos camps. Isso sim também é preocupante. Além de, eu espero ainda, como eu já falei, a CBB precisa se mexer para começar a fazer esses camps também. Um camp só no Brasil, pensando ainda só em sub-15, é muito pouco. É muito pouco. A NBA segue e aí o Celtics, para o alívio dos torcedores celtas, vem aí numa sequência de 7 vitórias, porém o Raptors segue líder da Conferência Leste, segue lá em cima disparado e sem ninguém para fazer frente ao Raptors nesse momento, 23 vitórias, e na sequência nós temos Bucks, Sixers, Pacers e Celtics, completando aí da segunda até a sexta posição, e esse é o mais interessante, porque até aí são 2 vitórias de diferença, um jogo para mais, um jogo para menos. O que tem mais vitórias tem 19, o que tem menos tem 17. O Bucks está em segundo por ter um jogo a menos, então nessa porcentagem aí de aproveitamento de vitórias, o Bucks ele está um pouquinho à frente dos Sixers, mas nem tudo são flores, então vamos lá, né? Porque o Sixers aí segue com algumas discussões internas, e eu vou deixar isso para falar um pouquinho mais para frente. Eu vou fazer o próximo episódio falando de NBA, dando uma olhada com mais carinho nas polêmicas nas outras equipes, como Sixers, Denver, Utah que vem ali, o Rockets que é o Rockets, enfim. Agora, olhando a tabela, temos isso e nada definido ainda na conferência, por mais que o Raptors não tenha ninguém para fazer frente. O Celtics possivelmente será uma equipe que vai chegar ali em segundo, eu não duvido, ou pelo menos ali entre o primeiro e quarto, mas segundo não está tão longe, e o Celtics tem um elenco gigante, e é o que eu disse, eles vão engrenar aos poucos, eles estão tranquilões, tá todo mundo ali, né, veio quebrado da temporada passada, então vamos com calma, porque o Celtics vai chegar, sim, vai chegar com os 2 pés na porta. Do outro lado nós temos o Nuggets ainda em primeiro, por enquanto, porque o time da Ponte da Marginal está se recuperando, já está em segundo, e vai lá, ó, batendo de frente com todo mundo, então fica de olho no Nuggets. E é como eu tinha falado, pra mim é muito difícil falar do Nuggets, eu que vim acompanhando o Nuggets desde a chegada do Nenê na franquia. O Nuggets ele sempre chega ali, tá quase, e aí dá aquela derrapada. Nas temporadas passadas não foi muito longe disso, o Manimal tava destruindo no Nuggets, e aí sempre dava aquela, nossa, olha o Nuggets, mas não chegava muito longe. Por mais que seja uma equipe sim que vai disputar playoff, não acredito que vá muito longe nas disputas, mas ainda é muito cedo para falar, eu posso estar realmente errado. Eu vou tentar fazer uma análise do Nuggets com mais calma para poder falar com vocês aí onde ele pode chegar e o que pode acontecer com o Denver Nuggets nessa temporada. Mas beleza, primeiro Nuggets, segundo Warriors, depois nós temos Thunder, Clippers e Lakers. E galera, olha aí, ó, Thunder, Clippers e Lakers. O Clippers tá ali, né? Eu também é outra equipe que eu não consigo botar fé, porque quando tinha um elenco com Chris Paul, DeAndre Jordan e Blake Griffin, eu apostava muito no Clippers, mas né, não rolou. E agora, não sei não, mas vamos ver, ainda é o Clippers. O Lakers segue subindo aí e animando muita gente, tanto que essa semana o que falaram do Lakers foi uma coisa absurda. Eu vou deixar para fazer um episódio só falando do lado de baixo da tabela. Algumas pessoas já estão me cobrando de falar do Doncic, porque eu não falei muito dele aqui ainda, ou quase nada, mas eu vou deixar para dar um foco melhor desse lado de baixo, olhar com mais carinho. Já estou conversando com algumas pessoas para a gente fazer alguns especiais falando de outras franquias da NBA, então fiquem ligados aí. Eu estou olhando com carinho as franquias, juntando os materiais
para soltar alguns catadões aí falando de tudo que aconteceu, aonde tropeçou, onde não tropeçou, então fiquem de olho, porque eu vou falar sim das outras franquias, inclusive as franquias que já estão ali quase que oficialmente entrando em modo tanque, porque agora foi o que eu disse aqui, entre o Natal e o Jogo das Estrelas é quando a NBA começa a se mexer, as franquias que realmente têm chance de chegar em playoff começam a querer negociar alguns atletas, as equipes que querem entrar em modo tanque começam a querer se livrar de atletas para ter espaço na folha salarial, então fiquem de olho porque eu vou preparar um vídeo falando sobre isso, falando só de NBA para vocês. Falando já dos destaques das últimas rodadas da NBA, começando da partida de ontem com transmissão do NBA League Pass, narrada por Fábio Malavasi e comentada por Ricardo Bugarelli, tivemos o Barba Doutrinador. Ele estava impossível, ele saiu da partida com um triplo-duplo. O Houston Rockets venceu o Los Angeles Lakers, o Rockets jogou em casa, por mais que o LeBron James tentasse, não deu. O Rockets venceu o Lakers por 126-111 e essa partida para mim é muito interessante, porque nós temos o Lakers em quinto perdendo para o Rockets em 13º. E esse é o interessante dessa conferência, desse lado da NBA, porque é realmente a conferência mais disputada, não tem o que dizer. E aí nós temos uma equipe que está em quinto, que provavelmente vai chegar nos playoffs, não estou dizendo a posição ainda, não estou dizendo a colocação do Lakers, enfrentando a equipe que na temporada passada foi finalista de conferência e que agora, para alguns já estão falando que é o suicídio do Rockets, o Rockets vai querer entrar em modo tanque, porque nada deu certo para a franquia. E novamente, Toninho, já deu. Toninho, vai descansar, já deu. Mike D'Antoni, não dá mais. Mas agora o Rockets, eu acredito que o Rockets vai melhorar, o Nenê Hilário voltou, já jogou aí 13 minutos, em 13 minutos saiu com 6 pontos e 7 rebotes, defensivamente é um monstro, ele coordena a equipe, cara, é o Nenê e... Toninho, desculpa, não dá mais pra você. Ainda falando de Lakers, essa semana também aconteceu a última dança, o último confronto do Dwyane Wade e LeBron James. Os dois se enfrentaram com uma vitória do Los Angeles Lakers, mas o Dwyane Wade estava memorável. E o LeBron James, ele chegou ali falando, olha, é o nosso último jogo, eu não vou dar mole, eu não vou deixar de jogar o que eu sei jogar, porque você é meu parça, porque você é o irmão que o basquete me deu, somos compadres, mas eu quero ganhar e ponto. A última dança, The Last Dance, com o Wade e o LeBron, acabou com uma vitória do Lakers por 108-105 nos minutos finais da partida, ou melhor, nos segundos finais. E até a última jogada foi meio inusitada, porque eu tava assistindo e eu fiquei imaginando, nossa, se fosse com qualquer outro jogador, tinha saído porradaria, certeza. Porque o Wade vai lá, a bola era do Miami, o Miami não conseguiu converter, o LeBron pega o rebote, o Wade vai com tudo pra cima do LeBron, o LeBron joga a bola pra cima. Se fosse qualquer outro jogador, do jeito que o Wade tinha ido, eles tinham saído na mão. Era certeza, tinha rolado ali, falta flagrante 2, o cara tinha sido expulso, ia pra julgamento, ia dar muito ruim. Mas eram os dois, aí o LeBron pegou o rebote, jogou a bola pra cima, o Wade foi com tudo, aí já viu que o jogo tava perdido mesmo, porque não ia dar pra recuperar a bola e fazer alguma coisa, aí eles já se abraçam, começam a dar risada, os fotógrafos vão em cima, e foi sensacional, numa partida que teve até vídeo em homenagem ao Dwyane Wade, pra vocês verem, estamos falando de um jogador campeão da NBA, que marcou uma época, marcou uma era. O Miami estava ali, né, naquela coisa de quase ser uma dinastia da NBA, quase venceu 3 títulos seguidos, mas não conseguiu. Ladies and gentlemen, in honor of Dwyane Wade's final trip to Staples Center this evening to take on the Lakers, turn your attention to the video board as we say thank you and pay tribute to one of the top players of this century. You do anything for your family, right? You fellas, look around. This is your family. The Miami Heat select Dwyane Wade from Marquette University. Oh my! How about that rookie? Bad man. And you know it like me. I'm a legend.
What a finish. To me, you're the greatest unselfish superstar that's ever played in this game. Standing ovation for Dwayne Wade. There's his wife who just gave birth to their beautiful baby daughter a few weeks ago. In fact, that's why Wade did not play in the last game. He was on paternity. O Wade se aposentando nessa última temporada que recebeu o título de The Last Dance. Eu acredito que, salvo aí as comparações, essa temporada vai ser muito parecida com a temporada do Kobe Bryant. A diferença é que o Wade ele ainda consegue jogar um pouquinho melhor do que o Kobe. O Kobe estava realmente ali fazendo hora extra, esperando mais, querendo um pouco mais, talvez esperando um pouco mais os GMs para que trouxessem um time competitivo nos seus últimos anos de NBA e querendo aí bater os seus recordes. Mas o Wade, como ele chegou na temporada passada no Heat e levou o Heat para os playoffs, esse ano ainda nós podemos esperar performances memoráveis do Dwayne Wade. Nesse vídeo, os torcedores do Lakers vão à loucura. E, galera, porque eu vou falar mais uma vez de Lakers, e agora eu vou falar do Stephen A. Smith. Ele que é um comentarista da ESPN norte-americana. E, galera, eu acho que ele já tinha visto eu conversando com o Gui do Lakers BR, porque ele tem a mesma posição que a minha. Ele tem a mesma posição que a minha, isso não vai mudar. Eu falei isso antes, infelizmente, por problemas técnicos, o vídeo com o Gui eu não consegui publicar o vídeo, mas na minha conversa com o Gui, eu cravo Lakers finalista de conferência se não enfrentar o Golden State Warriors antes. E o Stephen Smith fala a mesma coisa, ele fala que o único time que vai fazer frente para o Los Angeles Lakers na conferência é o Golden State Warriors. E ele fala que se o Lakers não enfrentar o Golden State Warriors antes das finais no chaveamento, o Lakers é finalista de conferência, já colocando Lakers e Warriors como finalistas nessa temporada. Era uma aposta minha, era sim uma aposta minha, eu não duvido que isso aconteça, até porque eu colocava o Spurs como uma possível equipe a fazer frente ao Los Angeles Lakers por conta do Greg Popovich, e o Spurs nem prospecto a disputa de playoffs nessa temporada ainda é. Claro que isso pode mudar, e eu acredito que vai mudar, mas nesse momento, Spurs fora dos playoffs, Lakers em quinto, então o Lakers enfrentaria o quarto colocado, enfrentando o Golden State na sequência, o que é muito ruim, mas novamente, se o Lakers não enfrentar o Golden State Warriors nas preliminares do chaveamento, o Lakers na final enfrentando o Golden State Warriors, e aí eu não acredito que vai ganhar, infelizmente, a não ser que venha alguma contratação de últimos momentos aqui, que é uma coisa que eu vou deixar para falar mais para frente para vocês. Um assunto fora das quadras que deu muito de falar nos últimos dias é o fato do Stephen Curry não acreditar que o homem pisou na Lua. Tudo isso aconteceu num podcast do Vince Carter, e aí, com outros jogadores na NBA, o André Iguodala estava lá, e eles estavam discutindo sobre coisas que são muito sem sentido para alguns, como é possível entender o som que os dinossauros fazem por conta dos filmes e tudo mais. E nessas discussões o Curry crava que ele não acredita que um homem pisou na Lua, e na hora todo mundo fica meio quieto, e aí eles perguntam, você tá falando sério? Ele fala que tô. E aí fica aquilo, ele estava realmente falando sério, era um tom de brincadeira, era por conta daquelas coisas que eles estavam falando. O Iguodala, inclusive, fala da teoria da conspiração que diz que Stanley Kubrick foi contratado pela NASA para fazer um vídeo falando que os homens pisaram na Lua e tudo mais, então aquele vídeo é uma montagem, segundo as teorias da conspiração. Mas e o que isso rendeu? Nada mais nada menos do que um convite do Curry para conhecer o Centro Espacial da NASA em Houston. E ele, que não é bobo nem nada, aceitou. E olha só o que ele falou em resposta ao convite, o que eu achei muito interessante, por sinal. Eu definitivamente vou aceitar o convite. Vou aprender em primeira mão tudo o que a NASA fez e poder prestigiar o trabalho tremendo feito ao longo dos anos. E tomara que, com isso, as pessoas aprendam que educação é poder
informação também. Para as crianças que se prendem a cada palavra que nós, jogadores, falamos, entenda que vocês não devem acreditar em algo só porque alguém disse. Você deve fazer a sua lição de casa e entender aquilo que você realmente acredita. O que é um posicionamento muito interessante do Curry. Ele que nessas falas, ele diz que ele vai pesquisar um pouco mais sobre a NASA para poder tirar dúvidas e tudo mais durante essa visita. Mas o que esse convite virou? Esse convite virou, acredito que, o maior trending topics do perfil do Curry no Twitter, que aproveitou aí a deixa para fazer perguntas e respostas divulgando a nova colorway do Curry 6, o seu tênis da Under Armour, que a galera não poupou esforços para perguntar sobre questões da NASA, sobre ele realmente acreditar ou não que o homem pisou na Lua, e aí todo mundo conhece a nova colorway do Curry 6 por isso. Falando de Lakers e Warriors, falando de LeBron e Curry, ou melhor, falando de Shaquille O'Neal e Curry. Essa semana, o Shaquille O'Neal, que é o maior showman da NBA nesse momento, ele veio e cravou. O Lakers da geração de 2001 bateria fácil o Golden State Warriors de 2018. E ele coloca que o Lakers de 2001 era uma das maiores equipes da história da NBA, uma das melhores equipes da história da NBA, se não fosse o Ty Lue sendo sobrepujado pelo Allen Iverson. Naqueles playoffs, o Lakers tinha feito 15-0 sem problema nenhum, e o Lakers acabou fazendo 16-1 naquela temporada, foi campeão da NBA. E ele realmente coloca que o Lakers bateria o Warriors sem problema. E agora, galera, eu pergunto pra vocês, o que vocês acham? Não é a primeira vez, e não vai ser a última, que alguém vai comparar uma franquia, alguém vai comparar uma dinastia, uma sequência de vitórias, a sequência de vitórias do Golden State Warriors. Não é a primeira vez que alguém vai falar que a minha equipe é melhor do que a equipe do Golden State Warriors. Isso, e não vai ser a última. O Magic Johnson já fez isso, Jordan já fez isso, Iverson já fez isso, muita gente já fez isso, mas agora eu pergunto para vocês, qual equipe conseguiria vencer Golden State Warriors de 2018? Pensando na história da NBA, e comenta aí porque eu tô preparando um vídeo sobre isso, e aí eu tô já aqui analisando as franquias, fazendo comparações e tudo mais, não exatamente sobre qual franquia venceria o Golden State Warriors, mas sobre franquias que eram imbatíveis, beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse Basquetebol Boletim. Chegamos ao episódio 10 do nosso semanal. Dá muito trabalho fazer esse vídeo. Peço desculpas pelo episódio passado, foi o que eu falei nos comentários. Eu fiquei mais de 12 horas entre montar o roteiro, fazendo todas as pesquisas, gravar o vídeo, fazer a edição, e aí no final eu acabei não checando o áudio e a música de fundo ficou muito alta. Então eu peço desculpas para vocês. Eu prometo que que eu já comecei a fazer o roteiro ontem, vai ficar um pouco melhor, e eu espero continuar evoluindo para trazer sempre o melhor que eu puder para vocês. Eu que venho estudando sobre edição de vídeo, edição de áudio, só para conseguir entregar o melhor para vocês no canal do YouTube do Área. Peço desculpas mais uma vez, e eu prometo que isso, não vou prometer que isso não vai acontecer não, porque né, vai que eu continue errando, ainda erre ali no volume, mas galera, vou me esforçando aqui para entregar sempre o melhor para vocês, beleza? Se inscreve, compartilha e comenta. Esse é mais um Basquetebol Boletim. Chegamos ao 10º episódio e é isso. Abraço!